A Arca de Noé. Você já parou para pensar em como era o mundo antes do dilúvio? Já imaginou viver em uma época em que a maldade havia se espalhado de tal forma que a terra inteira estava corrompida e cada pensamento humano era dominado pelo pecado? Como seria caminhar em ruas onde a violência era a linguagem comum, onde a mentira era moeda de troca e onde ninguém mais se importava com a voz de Deus? Essa era a realidade dos dias de Noé. A Bíblia nos mostra que o mundo não apenas havia se afastado do Criador, mas havia mergulhado em uma escuridão moral e espiritual. O texto sagrado declara: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente." Gênesis 6:5. Imagine essa descrição. Não era apenas um grupo de pessoas más em meio a uma sociedade justa. Era o contrário. A sociedade inteira estava corrompida. E apenas uma família ainda buscava andar com Deus. A corrupção não estava apenas nos atos, mas nos pensamentos. Cada intenção, cada plano, cada sonho humano estava marcado pela impureza e pela rebeldia contra o Criador. A violência corria solta, as cidades estavam cheias de injustiça e os homens se orgulhavam do mal. A consciência humana parecia cauterizada. Não havia espaço para arrependimento, porque o pecado já havia dominado o coração. E diante de tudo isso, Deus olhou para a terra e viu que não havia mais como suportar. Ele havia criado o homem à sua imagem e semelhança, mas agora via sua criação manchada, destruída pela iniquidade. O coração de Deus se entristeceu. O livro de Gênesis diz que o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6:6. Palavras fortes que revelam a dor divina diante da rebeldia humana. Mas, em meio a essa geração perversa, havia um homem diferente. Seu nome era Noé. Ele não era perfeito, não estava isento das fraquezas humanas, mas ele tinha algo que ninguém mais tinha: fé. Enquanto todos viviam como se Deus não existisse, Noé buscava andar em comunhão com o Senhor. O texto bíblico afirma: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Essa pequena frase é a chave de toda a história. Quando tudo parecia perdido, quando o juízo de Deus era inevitável, a graça foi encontrada em um homem que decidiu viver em obediência. Deus então revelou a Noé o que estava prestes a acontecer. Um dilúvio viria sobre a terra, cobrindo tudo e destruindo toda a carne. Para os homens daquela época, aquilo parecia uma loucura. Nunca tinham visto nada parecido. Chuva em tamanha proporção, águas cobrindo os montes. Parecia impossível. Mas Deus não apenas anunciou o juízo, ele também apresentou o caminho da salvação. Esse caminho seria através de uma arca, não um pequeno barco, mas uma embarcação gigantesca com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Algo em torno de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. 3 andares, espaço suficiente para abrigar uma família, provisões e todos os animais que o Senhor mandaria. Uma obra monumental, humanamente impensável, mas divinamente projetada. Imagine a cena: um homem simples, sem máquinas modernas, sem guindastes ou ferramentas avançadas, recebendo de Deus a ordem de construir uma arca colossal em meio a uma geração que zombava da própria ideia de juízo. Cada martelada de Noé era um sermão. Cada viga levantada era uma pregação silenciosa. A madeira cortada ecoava o aviso divino: o tempo da graça está passando, o dilúvio vem. No entanto, o povo ria. Eles zombavam de Noé, chamavam-no de louco, de fanático, de visionário sem sentido. Afinal, quem acreditaria em uma catástrofe global se até aquele momento nunca havia chovido assim sobre a terra? Eles viviam como se nada fosse acontecer.
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, como disse Jesus em Mateus 24:38, completamente cegos para a iminência do juízo. Enquanto as pessoas seguiam com suas festas, negócios e pecados, Noé continuava sua missão. Ele sabia que não trabalhava para homens, mas para Deus. Ele perseverou anos a fio, obedecendo a cada detalhe do projeto divino. A arca foi tomando forma. Sua estrutura imensa erguia-se diante de uma geração que não queria ouvir. E no silêncio da fé, Noé pregava sem palavras, mostrando que Deus é fiel, tanto para cumprir o juízo, quanto para oferecer salvação. Podemos imaginar o coração de Noé durante esse processo. Quantas vezes ele deve ter sentido o peso da solidão? Quantas vezes deve ter ouvido as piadas, as provocações, as palavras de desprezo? Quantas vezes deve ter enfrentado dúvidas dentro de si mesmo, se perguntando quando aquilo realmente aconteceria? Mas, acima de tudo, ele confiava no Deus que havia falado. Ele sabia que o Senhor nunca mente, que sua palavra é verdadeira e que a única segurança estava em obedecer, mesmo quando parecia impossível. Finalmente, depois de muitos anos de preparação, chegou o tempo. Deus ordenou que Noé entrasse na arca com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. Também, de forma milagrosa, animais de todas as espécies começaram a entrar, 2 a 2, conforme Deus havia determinado. Essa cena deve ter sido impactante. Imagine leões, tigres, elefantes, aves, répteis, cada criatura seguindo em direção à arca, como se uma mão invisível os guiasse. Era a prova de que não era Noé quem estava fazendo aquilo acontecer, mas o próprio Deus. E quando todos estavam dentro, algo extraordinário aconteceu. Não foi Noé quem fechou a porta da arca, foi Deus. O texto bíblico diz: "E o Senhor o fechou dentro." Gênesis 7:16. Esse detalhe é profundo. A porta era símbolo de oportunidade. Durante todo o tempo em que a arca estava aberta, havia chance de salvação. Mas quando Deus fechou a porta, o tempo havia terminado. A graça dera lugar ao juízo. Então, o céu se rompeu. As fontes do abismo se abriram, as janelas do céu se escancararam e a chuva começou a cair. Primeiro, talvez algumas gotas, como nunca vistas antes. Depois, torrentes, rios transbordaram, lagos se multiplicaram, mares avançaram sobre a terra. As águas subiram, cobrindo casas, vilas, cidades inteiras. Homens e mulheres correram desesperados, buscando refúgio em montanhas, em árvores altas, em qualquer lugar que pudesse oferecer segurança. Mas não havia escapatória. A arca era a única esperança, e a porta já estava fechada. As vozes que antes zombavam agora gritavam de pavor. Os que riam agora choravam. Os que desprezaram o aviso agora imploravam. Mas já era tarde demais. O juízo de Deus havia chegado e ninguém podia resistir. Dentro da arca, porém, havia paz. Noé e sua família estavam seguros, não porque fossem melhores que os outros, mas porque creram na palavra de Deus. O mesmo Deus que enviava o dilúvio sustentava a arca sobre as águas. O barco não era conduzido por remos nem por velas. Ele não tinha leme humano. Era totalmente dirigido pela mão divina. E assim, por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem cessar. A terra inteira foi coberta. Os montes mais altos foram submersos. Tudo que tinha fôlego de vida fora da arca pereceu. Mas em meio ao caos, a arca flutuava como sinal da fidelidade de Deus. Esse episódio real e histórica nos mostra uma realidade profunda. Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele não destrói sem antes oferecer um caminho de salvação. Ele não fecha a porta sem antes advertir. Ele não derrama juízo sem antes estender sua mão. Noé foi a prova viva disso. Sua obediência foi instrumento para preservar a vida. E ainda hoje, essa narrativa ecoa como um alerta.
Vivemos em dias semelhantes aos de Noé. A maldade se multiplica, a violência aumenta, a corrupção parece não ter limites e muitos zombam das advertências divinas. Mas, assim como no passado, Deus oferece uma arca espiritual, Jesus Cristo. Ele é o único refúgio, a única porta aberta para escapar do juízo que virá. Enquanto a porta está aberta, há esperança. Mas um dia ela se fechará. E quando esse dia chegar, já não haverá tempo para arrependimento. Assim como no dilúvio, o juízo será inevitável. Dentro da arca, o silêncio contrastava com o desespero lá fora. Enquanto a chuva castigava a terra sem descanso, enquanto rios engoliam campos e mares, transbordavam sobre cidades, Noé e sua família estavam protegidos. Não havia janelas para contemplar o horror que acontecia do lado de fora, mas o som das águas era suficiente para lembrar que o juízo de Deus havia chegado. Ainda assim, eles tinham paz, pois sabiam que estavam nas mãos do Senhor. Dia após dia, noite após noite, a chuva continuava a cair. Foram 40 dias e 40 noites sem trégua. O mundo que Noé conhecia estava sendo apagado, como se a criação fosse novamente devolvida ao caos das águas do princípio. As montanhas mais altas foram submersas, a vida que antes florescia se extinguiu. Homens e mulheres que antes riam, agora estavam em silêncio eterno. O pecado que havia alcançado o auge da corrupção, agora recebia a justa sentença. Noé, porém, permanecia. E com ele sua família e os animais preservados pela ordem divina. A arca flutuava sobre as águas, não guiada por bússolas ou remos, mas pelo próprio Deus. Cada onda que batia, cada corrente que se formava, tudo estava sob controle do Criador. Aquela embarcação, feita de madeira e betume, era mais que um barco. Era símbolo da fidelidade divina, prova de que Deus sabe guardar os que confiam nele. E então, quando os 40 dias terminaram, a chuva cessou. O céu se fechou, mas a terra ainda estava coberta pelas águas. Foram meses de espera. A arca repousava sobre o dilúvio e dentro dela Noé aguardava pacientemente a direção de Deus. Como devia ser difícil esperar. Sem saber quando poderiam sair, sem ver o que acontecia lá fora, sem ter a mínima noção de quando tudo terminaria. Mas ali estava uma lição preciosa. A fé não é apenas obedecer no começo, mas permanecer firme até o fim. Passaram-se 150 dias e as águas começaram a diminuir. O vento soprou sobre a terra, as correntes recuaram e pouco a pouco o nível baixou. Então a arca repousou sobre os montes de Ararat. Gênesis 8:4. Era um novo capítulo que se abria. O mundo antigo havia sido destruído e agora começava a surgir uma nova realidade. Noé, paciente, aguardava a confirmação do Senhor. Primeiro enviou um corvo, que ia e voltava, até que as águas secassem. Depois enviou uma pomba, mas ela não encontrou lugar para pousar e retornou. 7 dias depois, enviou-a novamente, e ela trouxe no bico uma folha verde de oliveira. Foi o sinal de que a vida voltava a florescer, que a terra começava a renascer. Mas 7 dias se passaram e a pomba não voltou mais. Então Noé entendeu, era o tempo de recomeçar. Mas mesmo assim, ele não saiu da arca por conta própria. Ele esperou a ordem de Deus. Somente quando o Senhor disse, sai da arca, tu e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Gênesis 8:16. É que Noé pisou novamente em terra firme. Isso mostra a fidelidade de um homem que não agia por impulso, mas guiado pela voz do Senhor. Ao sair, Noé não pensou primeiro em construir casas, em plantar, em caçar ou em organizar sua vida. A primeira atitude dele foi erguer um altar e oferecer sacrifícios a Deus. Sua prioridade era agradecer pela salvação, reconhecer a bondade do Senhor. E o texto nos diz que o cheiro suave do sacrifício agradou ao Senhor, que então estabeleceu uma aliança. Nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem,
e nunca mais destruiria toda a carne com dilúvio. Gênesis 8, 21. Foi então que surgiu um dos símbolos mais belos da Bíblia, o arco-íris. Deus colocou o arco nas nuvens como sinal de sua aliança. Sempre que as nuvens se cobrirem e a chuva cair, o arco será lembrança de que as águas nunca mais destruirão a terra. Esse pacto não foi apenas com Noé, mas com toda a humanidade. O arco-íris é lembrança do juízo que já passou e da graça que ainda nos alcança. Contudo, a história da arca não é apenas sobre o passado. Ela ecoa como um alerta para o presente e o futuro. Jesus mesmo disse: "E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem." Lucas 17, 26. Ele explicou que, nos dias antes do dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Isso significa que a geração de Noé não era marcada apenas pela corrupção moral, mas também pela indiferença espiritual. As pessoas viviam como se nada fosse acontecer, ignorando completamente a palavra de Deus. E essa mesma indiferença marca a nossa geração. Vivemos tempos em que a maldade se multiplica, em que a violência é rotina, em que a injustiça domina, mas acima de tudo, tempos em que muitos não acreditam mais na palavra de Deus. Assim como naqueles dias, a voz do Senhor ainda ecoa, chamando homens e mulheres para entrar na arca da salvação. Hoje, essa arca é Cristo. Ele é a porta aberta, o refúgio seguro, o único caminho para escapar do juízo que virá. Enquanto a porta está aberta, ainda há esperança. Mas, assim como no tempo de Noé, um dia a porta se fechará. E quando isso acontecer, não haverá mais tempo para arrependimento. O mundo será surpreendido e muitos lamentarão não ter dado ouvidos ao chamado. Mas aqueles que estiverem em Cristo estarão seguros, guardados pela promessa da vida eterna. A Arca de Noé, portanto, não é apenas uma história infantil de animais entrando 2 a 2. É uma mensagem profética, um retrato do caráter de Deus, que é justo para julgar o pecado, mas também misericordioso para oferecer salvação. Ela nos ensina que mesmo em meio a um mundo corrompido, é possível viver em obediência, como Noé viveu. Ela nos lembra que a fé verdadeira não se abala diante da zombaria dos homens, mas permanece firme na palavra de Deus. E ela nos desafia a refletir: em qual lado estaríamos se vivêssemos naquele tempo? Entre os que zombavam ou entre os que criam? Essa mesma pergunta ecoa hoje. Diante do anúncio do retorno de Cristo, da certeza do juízo final, em que lado estamos? Noé foi salvo não porque fosse perfeito, mas porque creu. Nós também não somos chamados porque merecemos, mas porque Deus, em sua graça, nos convida a entrar em Cristo, a verdadeira arca. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o refúgio em meio à tempestade, a porta que nos conduz à vida. Hoje, a porta ainda está aberta. Hoje, ainda é tempo de entrar. Hoje, ainda é tempo de escolher. Mas um dia será tarde demais. E quando esse dia chegar, não importará o quanto tenhamos construído, conquistado ou vivido. O que importará é se entramos ou não na Arca da Salvação. Por isso a mensagem da Arca de Noé é tão atual. Ela nos chama a despertar, a abandonar a indiferença, a viver não como o mundo vive, mas em santidade diante de Deus. Ela nos chama a ser como Noé, que não se deixou contaminar pela corrupção da sua geração, mas permaneceu fiel. E, acima de tudo, ela nos aponta para Cristo, o Salvador que nos guarda do juízo e nos conduz à vida eterna. Assim, ao olharmos para essa história, não a vejamos apenas como passado distante, mas como um alerta vivo. O dilúvio foi real, a arca foi real, a destruição foi real. Da mesma forma, o juízo que está por vir também é real, e a salvação em Cristo também é real. A diferença estará na escolha de cada um.
Que possamos, como Noé, ouvir a voz de Deus e obedecer. Que possamos entrar na arca enquanto a porta ainda está aberta. Que possamos viver não como os homens da época, que se entregaram à corrupção, mas como homens e mulheres que buscam a graça do Senhor. Porque o mesmo Deus que julgou o mundo com águas é o Deus que hoje nos oferece águas vivas para a salvação. E um dia, assim como a pomba trouxe a folha verde de oliveira, nós veremos o sinal da esperança definitiva. Cristo voltando em glória, trazendo não apenas um novo começo para a terra, mas a vida eterna para todos os que creram em seu nome. Até lá, a arca está aberta e o convite ainda ecoa. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Essa é a mensagem da Arca de Noé. Uma mensagem de juízo, mas também de graça. Uma mensagem de advertência, mas também de esperança. Uma mensagem que atravessa os séculos para nos lembrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é justo, Ele é santo, mas também é o Deus da salvação. E assim como no passado, em meio a um mundo corrompido, Ele ainda procura homens e mulheres que, como Noé, encontrem graça aos seus olhos. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Deus te abençoe.